Pessoal, então vamos falar sobre as polis gregas. Sobre a cidade de Esparta, nós já conversamos nas aulas online, então só vamos grifar agora. Pega lá a página 281 e, né, dá uma olhadinha ali no comecinho da página, tem um quadradinho lá no canto explicando o que é o militarismo. Então marquem esse quadradinho, grifem ou circulem. Né? A cidade de Esparta era uma cidade militarizada, ou seja, a base do poder estava nas mãos dos militares. No finalzinho dessa página, está aquilo que a professora explicou na aula online da elite espartana, que eram os espartanos, ou também chamados de esparciatas, que eram os donos das terras, se achavam os descendentes do deus da guerra, o deus Ares, e eles também eram donos de tudo que existia em Esparta. Além desses, tinha as pessoas que eram obrigadas a trabalhar para eles, aqueles que não tinham direitos políticos, que não podiam servir o exército e não podiam ter propriedades. Esses, eles eram chamados de ilotas. E por último, né, os periecos, que era o pessoal aprisionado, certo? Ou seja, o pessoal que era considerado como escravo. Na outra página, página 282, falando a respeito dos guerreiros de Esparta, lá no comecinho da página, no terceiro parágrafo, marque esse parágrafo aí, certo? Está falando a respeito das obrigações militares, que nós conversamos também, né, de era entrar no serviço militar aos 7 anos de idade e continuar combatendo até os 60. Todos os homens tinham que passar por isso. Na outra página, 283, está falando a respeito da educação espartana. Então, lá no comecinho, era muito importante para os espartanos serem guerreiros, serem bravos, serem corajosos. Na outra página estão os exercícios, né? Então, vamos lá, da página 284. Primeiro exercício, os mares do território dos gregos. Então, o Mediterrâneo, o Adriático, o Egeu, o Mar de Mármara, o Mar Jônico e o Mar Negro. Tem uma imagem ali do pessoal pulando por cima do touro. Então lembrem que a arte cretense, ela sofreu muita influência da arte egípcia. E a arte grega mais tarde também sofreu influência tanto dos egípcios quanto dos cretenses. Então as figuras que eram pintadas com cores mais claras, bege ou amarelinho, eram as mulheres. E as figuras pintadas com cores mais escuras, marrom ou laranja, eram os homens. E as perguntas que estão embaixo dessa imagem, a primeira é para descrever, vocês podem escrever com as suas palavras, certo? É para fazer uma descrição que as pessoas estão pulando ali por cima do touro, dando uma cambalhota e caindo do outro lado. A pergunta B, essa prática, ela era um esporte, mas ela também era religiosa, era uma prática de um ritual religioso e que era muito importante demonstrar força e coragem. E a importância, essa é a pergunta mais importante de toda a página. Qual a importância da civilização cretense? Então, as trocas culturais entre os cretenses e os micênicos deram origem à civilização grega. Na outra página, o restante dos exercícios, está lá. Primeira perguntinha, o que foi essa civilização creto-micênica? Bastante importante essa pergunta também. Então, foi essa civilização formada pelo intercâmbio entre cretenses e micênicos, que acabou formando a civilização grega. A pergunta 4, o xizinho, a correta, é a primeira frase, o primeiro quadradinho ali que é a correta, certo? Que na Grécia Antiga, o território era cheio de barreiras naturais. Algumas coisas eram nas ilhas, ou mesmo a parte que era no continente tinha montanhas para transpor. Era muito difícil a ligação entre uma cidade com a outra. Por conta disso, na Grécia não se formou um reino único, e sim cidades-estado. E as principais formas de governo da Grécia Antiga, que a gente também já explicou, está no quadrinho, lá no começo do parágrafo. Então, é a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia. Então, né, a pergunta 8, para a gente marcar qual é a correta, para ler aquele texto azulzinho ali e marcar qual é a correta. Então, a correta é Esparta, ok? E a pergunta B está falando a respeito do seguinte: com base nesse texto que você leu e no que a gente foi explicando na aula, no que vocês leram no capítulo, como é que era a educação espartana? Os homens recebiam um treinamento militar bastante rígido, dos 7 aos 60 anos de idade.
Na outra página, queridos, começa a parte de Atenas, a cidade de Atenas. Nós conversamos na aula online que Atenas era o oposto de Esparta, completamente diferente, né? Então, esse assunto começa lá na página 286. Então, nessa página 286, logo depois do subtítulo Governo da Aristocracia, nós vamos grifar conforme está ali, certo? Os eupátridas era a elite ateniense. Esses eupátridas eram donos das terras, eram os fundadores das cidades, os descendentes dos fundadores da cidade, e eles se achavam descendentes da própria deusa Atena. Então, eles eram a aristocracia ateniense. E no começo da história de Atenas, era esse pessoal aí, esse grupo, que tinha o poder político. Embaixo da imagem tem um outro grupo político ateniense que eram os Georgoi. Esses Georgoi, eles eram pequenos proprietários de terra. Eles não eram tão ricos quanto os aristocratas, mas eles ainda podiam ter terras. Infelizmente, para esse pessoal, eles acabavam adquirindo muitas dívidas. E ao adquirir dívidas, quem tinha riqueza o suficiente para emprestar dinheiro para eles eram os aristocratas. E quando eles ficavam com muita dívida e não conseguiam pagar, perdiam suas terras e se tornavam escravos de dívida. A escravidão de dívida é uma coisa muito típica da Grécia Antiga, que era esse pessoal que não conseguia pagar e por causa disso vendia sua própria força de trabalho como escravo. Então, vamos lá, outra página, a 287, falando a respeito de outros grupos que existiam em Atenas. Os trabalhadores livres, que eram comerciantes e artesãos, que não tinham direitos políticos e não eram considerados atenienses. E por último, os escravos. Então, em Atenas podia ter os escravos de dívida, que a gente acabou de falar, ou então os capturados em guerra, fora aqueles que nascessem filhos de escravos, que também eram escravos. Embaixo ali da imagem, queridos, tem duas perguntinhas para a gente anotar. Então, nessa ânfora, nesse vaso grego do século V a.C., quem são essas pessoas retratadas? O que eles são? O que eles estão fazendo? Então, eles são sapateiros. E a outra pergunta é se ainda existem sapateiros hoje em dia. Sim, existem. E embaixo está ali um outro pedaço para a gente grifar também, dizendo que a respeito dos escravos atenienses, certo? Que a cidade ateniense tinha escravos para fazer todo tipo de trabalho. Lá no finalzinho da página tem um subtítulo Críticas ao domínio político da aristocracia. Então, o exército ateniense, a infantaria ateniense, era formada pelos hoplitas. Esses hoplitas eram soldados, mas que não tinham direitos políticos. E para chegar nos postos de comando, para chegar a ser os generais dos hoplitas, apenas os aristocratas é que conseguiam isso. As pessoas mais simples, mais pobres, não conseguiam ter postos de comando. Porém, os hoplitas é que iam para a guerra, eles que venciam as batalhas. Por conta disso, começou a existir várias críticas, vários problemas sociais envolvendo esses soldados hoplitas. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo.